Pode ser? Vocês autorizam? Claro. Ok. Pessoal, gostaria de agradecer muitíssimo a presença de todos e de todas. A gente encerrou as inscrições um pouquinho cedo, porque era 6h30 e já estava a sala lotada. E eu nunca tinha feito assim uma transmissão com tantas pessoas, aí eu fiquei com um pouco de receio de abrir muitas vagas. Então, a gente praticamente lotou a sala. Eu quero agradecer muito que vocês tenham comparecido. Quero dizer que é uma honra receber meus amigos, a professora Daniele Chaves Teixeira, que é uma sumidade no planejamento sucessório, talvez hoje a grande referência no país na área. A professora Ana Carolina Brochado Teixeira, que é uma referência em direito de família, né? Acabou de lançar um livro de direito de família com o professor Tepedino. Então, está aí com um livro novíssimo. E o professor Daniel Bucar, que é uma grande referência nas vulnerabilidades, né, professora? Posso lhe dizer isso, assim, acho que o Daniel, ele transita desde as questões que são mais tributárias, em função, depois ele se apresenta, vai dizer o que ele fez e por que ele está nesse painel. O que nós pensamos nesse painel, então? Todos esses convidados são convidados que são autores do livro Arquitetura do Planejamento Sucessório, que tem origem aí num projeto bem interessante da professora Daniele. E hoje a gente resolveu falar um pouquinho sobre essa introdução ao planejamento patrimonial e sucessório. Porque neste período de pandemia, gente, eu tenho recebido muitas ligações de colegas dizendo que as pessoas estão batendo na porta dos escritórios de advocacia e solicitando esse tipo de serviço. Eu acho que a iminência da morte, né, essa questão da pandemia, colocando a gente muito frente a frente com a possibilidade do falecimento, nos coloca nessa condição. Então, eu quero recebê-los dessa forma. Fiquem à vontade, todos os inscritos, isso é um grupo de pesquisa, certo? Então, se vocês quiserem perguntar coisas lá no chat, eventualmente alguém quiser também se colocar perguntando coisas, fica bem à vontade, tá bem? A gente vai começar com a professora Daniele. A professora Daniele vai explicar um pouquinho da história dela e já vai direto ao assunto, né, professora? Seja muito bem-vinda, Dani, minha amada, querida Dani. Bem, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui, Simone, mais uma aula aí do grupo de pesquisa, aula aberta do grupo de pesquisa, e é muito bom estar aqui nesse projeto aí de planejamento patrimonial e sucessório, com os queridos colegas Daniel Bucari e Ana Carolina Brochado Teixeira, que além de colegas são amigos, queridos, então, às vezes, se eu falar muito informalmente do nome, é um vício de linguagem, né? Bem, eu vim falar um pouco sobre planejamento sucessório, aqui é só mesmo mais um grande bate-papo e sobre a temática, e lógico que, como disse a Simone, o Arquitetura do Planejamento, todos são autores, mas é importante dizer que o primeiro livro é esse, o Arquitetura do Planejamento Sucessório, que é a base da minha tese de doutorado, né? E depois dele foi que veio o Arquitetura. Às vezes as pessoas perguntam sobre orientação de qual ler primeiro. Eu acho que o planejamento sempre é uma base mais importante, fundamental. Ele está esgotado, mas deve estar saindo agora em torno de setembro, outubro, a terceira edição. E o Arquitetura também, eu tive a boa notícia que ele está em mais uma reimpressão, então a gente vai estar agora no congresso com ele sendo produzido já em pré-venda. E, bem, eu acho que o importante nesse contexto, como disse também a Simone, né, além do planejamento sucessório, patrimonial e sucessório ser importante nesse momento, já estava sendo há algum tempo, né, você ter que evitar essa dilapidação patrimonial, essas brigas, esses inventários sem fins. É muito importante também dizer que esse momento atual
da sociedade com o corona, a questão da finitude humana, isso realmente, se o brasileiro não tem cultura, nem hábito, ele começa a ter uma outra percepção disso. A gente tem conversado muito, Daniel, Carol e Simone, a gente está analisando o direito sucessório de uma forma mais empresarial, mais de gestão mesmo administrativa, de uma forma menos dependente de emoção. Lógico que a gente sabe que algumas áreas têm, mas o direito das sucessões, principalmente depois das transformações socioeconômicas que a sociedade, o mundo ocidental passou, demanda esse olhar mais cuidadoso para o direito das sucessões. Eu digo que ele era o antigo, no Código Civil, ele era um patinho feio que se tornou um grande cisne, e a necessidade de se debruçar sobre a matéria com um olhar em compasso com essa sociedade contemporânea. Bem, dentro dessa análise dessas transformações socioeconômicas, eu gosto sempre de destacar desconstruir um pouco o planejamento sucessório, né? Que para mim é uma organização patrimonial que você precisa fazer com transmissão de bens visando a sua sucessão. E nós temos vários instrumentos e algumas situações têm que ser analisadas, como a parte tributária, a parte familiar, mas principalmente desconstruir, achando que planejamento sucessório é só para as grandes riquezas ou que tem fórmula pronta. Não existe isso. Eu acabei de fazer uma live recente agora com a sucessão legal. Vir com pacotes prontos, fórmulas prontas, não é o mais adequado para um planejamento sucessório, né? Então, desde quais instrumentos, tudo você tem que ser análise desse patrimônio, dessa família. Então, planejamento não é só para as grandes riquezas, não tem fórmula pronta, não é fraude legítima. Você tem que pensar, o planejamento sucessório é muito mais do que esses instrumentos. Planejamento sucessório não é sinônimo de holding, né? Holding é mais dos instrumentos para um planejamento sucessório, né? Então, essa questão também de uma visão de blindagem patrimonial. Planejamento, ele como tem um artigo recente com a professora Daniela Mucilo no livro agora Coronavírus, impacto nas relações de direito de família e sucessões. O nosso tema foi Covid e planejamento sucessório. Não é mais momento para postergar. Então, ele é necessário. Aqui é só mesmo uma introdução, destacando alguns pontos. E já passo a bola para a Ana Carolina Brochado Teixeira falar de que outros pontos são importantes no planejamento sucessório. Carol, a palavra. Boa noite a todos. Quero falar assim do meu prazer. Essa minha luz está assim um pouco estranha, tá? Vocês não reparem não. Quero falar do meu prazer, da minha alegria de estar aqui hoje, né, com esses queridos amigos, Daniele, Simone, Daniel, outros queridos amigos que estão aqui assistindo a gente também, como a Sofia e outros tantos olhares interessados que eu vejo aqui pela tela do computador, o que me deixa tão animada, porque, na verdade, esse tema é um tema que ele está ensaiando, ser discutido, ensaiando. E como a Simone falou, a Dani tem sido a principal responsável por disseminar esses assuntos, assim, né? Tanto com as lives quanto os projetos do Arquiteturas, que tem sido muito legal. E Simone e Daniel são meus parceiros queridos assim, da discussão das angústias, né, a respeito desse tema. E, na verdade, assim, a Dani fez esse panorama demonstrando que o planejamento sucessório, ele faz parte do nosso dia a dia, né? Ele não é algo que fica lá em cima transitando sobre nós, não, ele faz parte dos nossos dia a dia, do nosso cotidiano, como advogado, principalmente, assim, no nosso planejamento mesmo de incentivar os nossos clientes, toda essa possibilidade e necessidade, muitas vezes, de um planejamento.
E o que me coube aqui é trocar um pouco de ideias com vocês a respeito assim, de algumas etapas, né? O que é necessário para fazer um planejamento? Porque às vezes a gente fica pensando, né? Essa desmistificação que a Dani fez, no sentido, olha, planejamento não é holding, planejamento não é isso. Planejamento, na verdade, é uma soma de possibilidades e essa soma de possibilidades requer um conhecimento jurídico importante, porque muitas vezes eu preciso de saber um pouco do direito civil como um todo, eu preciso saber o direito civil como um todo, eu preciso pincelar um pouco o societário, sabe, me aliar a algumas pessoas do tributário, porque às vezes eu não vou conseguir resolver todos os aspectos que um planejamento demanda a partir de uma análise parcial, vamos chamar assim, do direito como um todo. Então, eu fiz aqui só para a gente bater uma bola assim, de um passo a passo bem simplório, porque a aula é uma introdução ao planejamento, né? Então, eu fiz assim para a gente pensar junto e debater depois, se for o caso. Então, assim, eu diria que numa primeira etapa, o mais importante é nós fazermos um diagnóstico da situação para alguém que nos procura para fazer um planejamento sucessório e patrimonial, de uma forma geral. Então, se a pessoa nos procura, o que eu vou fazer? Então, primeiro, eu tenho que conhecer a situação daquela família, né? Eu preciso entender qual que é o objetivo daquela pessoa, o que ele se propõe, né? O que ele está pensando de fazer com o patrimônio dele de uma forma geral. Então, eu tenho que saber quem que é o titular do patrimônio que visa a transmissão? Qual que é a sua situação familiar? Ele é casado? Ele vive em união estável? Sob qual regime de bens? Isso aí é uma coisa que a gente tem que conhecer bastante, porque a construção do planejamento muitas vezes vai esbarrar em terceiros, né, que transitam naquela família. Imagina que eu vou ter que pensar no regime de bens que o filho às vezes é casado, né, e às vezes até propor eventualmente uma mudança de regime para o filho para alcançar o objetivo que aquela pessoa, aquele potencial cliente te procurou. Eu tenho então que analisar também a situação familiar dos filhos, né? Como que os filhos são, qual que é a situação de conjugalidade daqueles filhos, já que eu estou pensando aí num planejamento duradouro, né? Em algo que seja realmente eficiente para aquela pessoa que nos procura. Quando eu penso nessa situação familiar, eu também tenho que pensar na situação profissional dos filhos. Ou seja, será que tem algum filho que está ligado ao patrimônio por um vínculo profissional? Trabalha com o pai, trabalha com a mãe, exerce alguma função de gerenciamento ou alguma coisa que deve ser olhada com um viés especial? Nessa família que, então, eu estou verificando, pensando sobre ela, existe alguma vulnerabilidade específica, né? Alguma vulnerabilidade que tem que ser olhada, tutelada de uma forma especial? Ou não? Todos são independentes e nenhum deles eu tenho que preocupar com uma tutela protetiva diferenciada. Depois dessa etapa, eu vou pensar assim, quais são os bens transmissíveis? Eu preciso pensar de uma forma compartimentada, não posso colocar, é R$1 milhão que tem para transferir em bens, e aí eu vou pensar, não, eu tenho que pensar em cada bem específico, por tipo, imóveis, empresas, ativos financeiros, né? Como que eu vou gerenciar isso aí? E aí eu vou conjugar esse diagnóstico com os objetivos que aquela pessoa está nos procurando. Então, vejam bem, aqui eu estou falando de regime de bens, aqui eu estou falando de conhecer a situação conjugal do titular do patrimônio e do titular dos filhos. Então, eu preciso aqui de ter um conhecimento bastante aprofundado dessa situação familiar. E aqui que é o importante, né, que a gente fica pensando sempre, é um jargão assim que eu uso, mas que eu gosto, de pensar no direito entre a norma e a realidade, né? A gente vai estudar aqui, principalmente, partir da realidade concreta daquelas pessoas, para então eu saber, de forma mais eficiente, pensar em qual norma, em qual instrumento, em qual instituto que eu vou utilizar para oferecer uma alternativa mais inteligente e eficiente para aquela pessoa que nos procura. Então, por exemplo, conhecido esse primeiro cenário, nós vamos estar diante de um outro cenário, que aí eu realmente aplicar esses instrumentos ou fazer propostas concretas para análise do titular do patrimônio que te procurou. Então,
que eu preciso pensar aqui? Eu preciso pensar em algum auxílio específico a um filho, a um familiar, porque às vezes a gente está falando aqui de filho, mas eu tenho um sobrinho que trabalha, ou um genro, né, que trabalha no meu negócio, e eu quero resguardar, de certa forma, que tanto a continuidade no negócio quanto o emprego do meu genro, porque ele tem me ajudado a levar a situação adiante. Eu preciso de pensar num controle do patrimônio independentemente do planejamento, ou seja, o titular do patrimônio já quer transferir toda a titularidade, o controle, por exemplo, de uma companhia, o controle do seu pequeno negócio para os seus herdeiros, ou ele quer manter o controle e transferir a titularidade? Qual que é o objetivo dele? Ele já quer, então, transmitir os bens, ou, por exemplo, ele já quer fazer uma doação de um imóvel, ou ele quer resguardar o usufruto. Ele já quer transferir a propriedade agora, ou ele está pensando numa futura partilha após a morte? A partilha tem que ser só quantitativa ou ela também tem que ser qualitativa? Então, o que eu quero aqui propor para vocês, gente, é abrir o leque de debates para que nós passemos a ver o planejamento sob o ponto de vista das perguntas, porque a gente busca sempre respostas, né? Assim, todo mundo, eu também, quando eu vou assistir uma live, uma palestra, eu quero saber tudo sobre esse tema. E, na verdade, eu acho que nós, advogados, no momento do planejamento, no momento que a gente é procurado, a gente tem que saber fazer as perguntas certas. Porque eu acho que se a gente souber fazer as perguntas certas, tanto referente ao regime de bens, quanto referente principalmente ao objetivo que aquela pessoa está buscando ali com aquele auxílio profissional do planejamento, quanto pensar se a questão financeira na perspectiva tributária e societária é uma questão importante, porque geralmente né? Então é uma questão importante para você saber, se você não sabe, né? No meu caso, por exemplo, eu não tenho expertise nisso, eu saber que eu preciso me aliar a algumas outras pessoas para me ajudar nas respostas a essas perguntas, mas eu vejo que o importante aqui, nesses primeiros momentos assim para nós, é pensarmos nos diagnósticos. Por quê? Porque se eu conhecer bem o objetivo daquelas pessoas, daquela família, souber ouvir as preocupações, eu vou saber aliar as respostas corretas. E aí, os desafios do planejamento sucessório é uma das questões que o professor Daniel Bucar vai nos presentear aí com esse debate que ele vai inaugurar nesse momento. Passo a palavra para você, Dani. Vamos lá, pessoal. É um grande prazer estar aqui sendo recebido pela professora Simone Tassinari no seu grupo. Simone, que é uma querida amiga, enfim, professora que eu tenho bastante admiração, porque eu tenho bastante admiração, com as amigas professoras Daniele Teixeira e Ana Carolina Brochado Teixeira. É uma amizade já que vão alguns anos, amizade que iniciou numa turma de mestrado / doutorado, Ana Carolina fazia doutorado e a Daniele fazíamos mestrado, e que logo em seguida nos encontramos de uma maneira bastante árdua e intensiva numa especialização na Itália, em Camerino, onde a gente estudou com o professor Pietro Perlingeri, Direito Civil Constitucional, numa especialização / mestrado de lá, né? Vivemos boas aventuras e isso fez nos ficar mais próximos. Desde então, somos muitos amigos. Agradecer aqui a audiência, eu vejo amigos, vejo o professor, o doutor Alberto Monteiro, lá do Piauí, que nos recebeu, hein, Daniele? Na primeira live que nós fizemos sobre sucessões nesse período de pandemia tão triste, de uma certa maneira, pelo tudo que a gente está vivendo no nosso país e no mundo, mas também tão feliz de ter unido pessoas tão distantes como agora. A gente tem uma colega lá do Piauí, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, enfim, gente de todo o país aqui nos assistindo, alunos também meus, e de uma maneira o que nos conforta, que nos acalenta nesse momento. Bom, pessoal, olha aqui, a Bruna também falando aqui do Maranhão. Bom, pessoal, nós temos essa questão do planejamento patrimonial / sucessório, e também coloco aí tributário, a Anislai lá de Fortaleza, Ceará, feliz de também você estar aqui. Essa questão
ela passa por algumas premissas. Primeiro, acho que não se tem mais dúvida de que há uma intervenção forte do Estado no processo, no fenômeno sucessório. Seja, por um lado, material, que a professora Daniele falou em relação à legítima, né? Que é 50% quando há presença de herdeiro necessário, que a pessoa deixe de ter uma autonomia mais ampla, e seja também de maneira formal, na obrigatoriedade do inventário no nosso país. Isso é algo que muitos nos coloca numa posição dentre os poucos países em que há uma sucessão não entre pessoa para pessoa, mas entre o patrimônio, coisas, bens para pessoas. O que significa isso, pessoal, para a gente entender? Significa que para um herdeiro ter acesso a algum bem após a morte, e aí por isso a gente fica falando tanto, de uma certa maneira, do planejamento sucessório, ele precisa passar necessariamente por um inventário. Em outras palavras, um bem, um patrimônio que ele era amplamente administrado pelo seu titular, passa a ser administrado por um inventariante com auxílio do Estado. Eu não tenho dúvida, com toda sabedoria e preparação que o Poder Judiciário tem, nos seus juízes, nos seus magistrados, que eles talvez não sejam a pessoa mais apropriada, mais adequada para gerir patrimônio de uma família. Falávamos algumas semanas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, se você tiver um imóvel e você precisa vender esse imóvel para pagar tributos, por exemplo, você precisa de uma autorização judicial, porque aqui no Rio de Janeiro não é possível fazer cessão de direitos hereditários singularmente considerados. Então, você tem que pedir. Você imagina, seu pai, fazendo aqui o exemplo mais comum, mais ordinário, seu pai falece, sua mãe falece, ela tinha um imóvel, e no dia seguinte, vocês, bem, eu quero vender esse imóvel, mas você tem que pedir à administração judiciária a venda do imóvel. Você tem que pedir para o Estado uma autorização para a venda desse imóvel. E isso é por quê? Por qual razão, pessoal? Porque quando a gente fala que nós optamos pela necessidade de inventário no nosso país, significa dizer que a gente precisa, primeiro, prestar contas a credores do espólio, do falecido, depois para o Estado, que vem a tributação, e, por fim, são os herdeiros. A visão que boa parte da doutrina tem de que o inventário ele é destinado à sucessão, apenas à sucessão, a meu ver, é uma visão um pouco distorcida da nossa realidade. O inventário ele é para credores, para o Estado e, por fim, os herdeiros. É a terceira preocupação de um inventário do fenômeno sucessório no nosso país. De maneira que já entro aqui numa discussão, vou falar en passant, não vou me aprofundar muito, que isso demonstra que nós não temos no nosso país o tal do princípio da sesine, que paradoxalmente se extrai no artigo 1784 do Código Civil. Se meu pai deixou 100 mil reais numa conta poupança, no dia seguinte do falecimento, eu não tenho acesso mais a essa conta de poupança. Todos aqui sabem que advogam que isso não é possível. A não ser que, de alguma maneira, burlando em fraude à lei, eu um cartão com a senha que, de alguma maneira, era uma procuração tácita que ele tinha me deixado eu me passar a senha e ir lá e sacar todo o dinheiro. Mas a gente sabe que a procuração ela acessa seus poderes com o falecimento da pessoa. Então, como a gente tem essa trava que em alguns outros países não tem,
esse nosso processo inventário, a gente não pode naturalizá-lo como sendo uma coisa que é assim e pronto. Não é assim e pronto. Nós temos países como a França e como a Alemanha, por exemplo, que você basta apresentar-se em um tribunal para que ele certificar a cadeia sucessória. Dali, em menos de uma semana, você vai ao banco, depois de uma semana do falecimento do titular da herança, você vai ao banco e saca o dinheiro que lhe pertence. Isso é sesine. Que a gente tem aqui não é sesine. Essa dificuldade, ainda que seja extrajudicial, e quando a gente fala de um processo de inventário extrajudicial, a gente está falando, na verdade, de um processo basicamente tributário, que a gente pena em secretarias de fazenda dos estados, cada qual estado, cada uma das 27 unidades da federação tem o seu procedimento próprio, não apenas substancial, né? Não apenas a maneira de como tributar, mas também com uma maneira de formalizar, lançar a declaração para a tributação do inventário do patrimônio. Então, a gente pena, ainda que seja no inventário extrajudicial, vai lá para penar, para fazer o lançamento do ITCMD, para depois ter acesso, se possível, à herança. Então, todos esses percalços, que inclusive também são potencializados com uma rede tributária absolutamente caótica do ITCMD. O ITCMD, eu tenho falado muito sobre ele, falei na live que eu tive com o Dr. Alberto, falei na live que também tive com a Daniela Teixeira. O ITCMD é só um dos 3 impostos que pode incidir numa sucessão. Ao lado deles, nós temos o ITBI, o Imposto de Renda, se tiver ganho de capital em relação a bens imóveis, sobretudo imóveis, tá? Sobretudo imóveis. Pode ter até de um carro, que venha a ser um carro objeto de antiguidade, que ele tenha sido adquirido com preço mais baixo do que na venda. Joias, ouro, mas ouro não ouro papel, mas ouro em casa. Imóvel, sobretudo, e você tem, então, portanto, ali a possibilidade também de ter imposto de renda sobre ganho de capital. Mas o mais importante de todos é o ITCMD. O ITCMD, que ele tem uma tributação própria em cada estado e no Distrito Federal do nosso país. Varia, a gente sabe que varia de 2% a 8%, pela resolução número 2 de 90 do Senado Federal. A Constituição da República outorgou esse poder de fixação de alíquotas mínimas e máximas do ITCMD ao Senado, que é a Casa dos Estados. Então, ele lá tenta fazer uma contenção de guerra fiscal entre os estados. E você tem, portanto, a tributação de 2% a 8% no país. Isso você tem alguns estados que fazem tributação progressiva, outros estados fazem tributação fixa, outros estados, como Santa Catarina e Bahia, não sei se temos colegas de Santa Catarina e Bahia, que chegam a fazer, inclusive, a tributação progressiva em razão do parentesco, muito embora o STF já tenha dito, por acordo do ministro Edson Fachin, dito que a lei de Pernambuco, que fala da progressividade subjetiva em razão do parentesco, já não é mais possível fazer, porque seria inconstitucional, mas temos progressividade objetiva praticamente por todo o país. Fora isso, também uma grande gama de isenção peculiar a cada estado. Nós temos a professora Daniela Teixeira, a professora Ana Carolina, falaram, olha, planejamento sucessório não é apenas também para grandes fortunas. É também para pequenos valores. Basta pensar que cada estado cria uma isenção própria para o ITCMD. Duas bastante exóticas, isenções exóticas. Uma no estado de Pernambuco, em que os servidores públicos do estado de Pernambuco não são tributados no ITCMD quando falecem e transmitem um bem imóvel,
E aqui no Rio de Janeiro, também, policial morto em exercício, né, e assassinado em exercício, nessas operações que a gente tem aqui, que são muito televisionadas pelo Brasil inteiro, também não paga ITCMD quando está em serviço. Então, a gente tem também tem alguns estados ainda tem uma isenção para pracinhas ainda da Segunda Guerra Mundial, e estados que não têm nenhuma isenção, como é o caso de Alagoas, que é uma alíquota de 4% e não se permite ter isenção de absolutamente nada. Outros estados, como Santa Catarina, que não que optou por simplesmente não tributar PGBL e VGBL. Santa Catarina isenta qualquer valor de PGBL e VGBL. O estado do Rio de Janeiro briga por tributar PGBL e VGBL. Aqui o nosso órgão especial declarou inconstitucional a tributação do PGBL, mas o VGBL ainda é tributado. E São Paulo, que está agora tramitando um projeto de lei na LESP para justamente tributar o PGBL e VGBL. Veja, pessoal, que um brasileiro de Santa Catarina, um catarinense, ele pode ter um patrimônio de 10 milhões de reais, e esse patrimônio de 10 milhões de reais lá vale mais do que um patrimônio de 10 milhões de reais em VGBL, vale mais do que um patrimônio de 10 milhões de reais em VGBL no Rio de Janeiro. Um patrimônio de 10 milhões de reais em VGBL no Rio de Janeiro custa 9 milhões e 200 mil reais. E no Santa Catarina custa 10 milhões de reais. Se alguém aqui do grupo de estudo tiver interesse em estudar direito comparado, método de verdade comparado, a gente não precisa ir para outro país. Basta pegar as 27 legislações do TCMD, vocês vão estudar direito civil comparado. E eu não tenho dúvida que nós estamos diante do TCMD de um direito civil, sim, estadual. Na medida em que você tem uma tributação em que dá valor axiológico, dentro da axiologia jurídica, que dá valor a certos bens, e a tributação desses certos bens em uma sucessão, ele está dizendo que um patrimônio é diferente em Santa Catarina do que é diferente no estado do Rio de Janeiro. Se a Constituição permite isso, e ela permite, eu acho que a gente está diante até de um direito civil estadual. De maneira que é um estudo interessantíssimo, esse estudo dentro de um planejamento sucessório, e sobretudo porque eu não vou abrir aqui meu Instagram, mas está lá, se vocês olharem lá, tem um post lá em TCMD Sucessão, que nós já temos hoje precedentes que admitem que haja em inventário extrajudicial, a possibilidade de escolher em qual estado você vai fazer o seu inventário. Então, se meu pai vier a falecer aqui no Rio de Janeiro e ele possui bens, recursos financeiros, bens móveis, eu posso levar esse inventário para qualquer estado da federação e escolher lá para fazer o inventário e oferecer a tributação nesse estado. Os bens móveis, os imóveis, só mesmo no local, no estado em que ele está situado. Então, eu posso fazer isso e levá-los, por exemplo, para Amazonas, o estado de Amazonas, que tem o TCMD de 2% alíquota fixa. E posso ainda ser mais ousado. Dentro de um planejamento sucessório, desde que eu saiba exatamente quais são os percalços e as perdas de algumas garantias que eu tenha ao transferir um bem imóvel ou bens imóveis a uma sociedade, eu posso levar essas cotas dessa sociedade à tributação em qualquer lugar do país, se for um inventário extrajudicial, porque as cotas são bens móveis, ao passo que os imóveis, os próprios bens, os imóveis, já seriam apenas tributados em cada estado do país. Então, vejam que, como a professora Ana Carolina Prochal estava falando, respostas, a gente tem, na verdade, uma colcha de retalhos, um verdadeiro prisma, talvez com 128 caquinhos de vidro, que na hora que você vira para olhar
determinada situação sob determinado lado, você tem inúmeras oportunidades, opções para fazer esse planejamento patrimonial, tributário, sucessório. Isso tudo eu falei naturalmente só do ITCMD que incide na transmissão da herança. Se eu quiser fazer o anterior, que é o ITCMD doação, esse pessoal são mais 27 leis, embora sejam tratados pelas mesmas normas do ITCMD, que trata a transmissão via herança, da transmissão do patrimônio via falecimento, a doação também é tratada de maneira diversa em cada um desses estados. Muda-se, para a doação, muda-se os parâmetros, mudam-se os parâmetros de isenção, mudam-se, às vezes, as faixas de alíquotas, mudam-se, por vezes, também, inclusive, alíquotas, e até mesmo, por exemplo, o Amapá, você tem um imposto de doação menor do que imposto de transmissão causa-morte, uma alíquota menor, que permitiria ali pensar que no Amapá até um fomento, um incentivo para que as pessoas façam planejamento sucessório ou partilhem em vida, porque paga menos tributos, esperar ir para o inventário. Então, são essas, assim, dentro aqui de um ambiente de uns grupos de pesquisa, são questões que eu levanto, é um assunto que naturalmente me interessa bastante, e não fiz meu habeas corpus preventivo para falar da minha formação, mas eu faço agora no final. Não sou tributarista, sou civilista, raiz, mas que a questão do patrimônio, a teoria do patrimônio, que é tão mal estudada, tão mal versada aqui no nosso país, e eu, inclusive, estudei superendividamento, o pessoal da URGS conhece muito bem a história do superendividamento, onde surgiu uma teoria consumerista do superendividamento, da qual eu também sou crítico. A teoria do patrimônio é tão mal versada, não que eu seja favorável ao tratamento de dívidas, não, pessoal da URGS aí, tá? A questão é que a maneira como foi colocado, talvez tivesse que pensar de uma maneira mais civilística e não consumerista. Mas essa questão toda do patrimônio, que eu venho desde o nosso doutorado, que Daniel Teixeira, lá na Alemanha, os nossos cafés, encontros cafés, que a gente ficava um pouco querendo trocar ideias sobre o que nós estávamos estudando. Primeiro que eu descobri que superendividamento, solvência, falência é a prima rica da sucessão. Prima rica da sucessão porque são matérias que foram, sobretudo falência, muito mais avançada, avançou-se muito mais. Você pegar um processo de falência, pessoal, quem for aqui advogado de sucessões, podem ficar tranquilos. Vocês estão absolutamente habilitados para tocar qualquer falência. Falência é apenas uma prima da sucessão, é uma prima da sucessão. Processo que você arrecada, avalia, liquida e paga. Inventário. Você arrecada, avalia, paga credores, tributação e divide, partilha ou liquida entre os herdeiros. É igual. É igual. Então, se a gente pegar a noção do patrimônio, né, que ele se espraia por todo o ordenamento jurídico, e aí foi quando, lá na Alemanha, com a Daniela Teixeira, não, a gente verificou, de fato, a gente está praticamente, ela estuda planejamento acessório, estuda planejamento, e ela está praticamente estudando a mesma coisa, só que um é o morto natural, o outro, de alguma maneira, ainda tem o estigma do morto civil, é mais ou menos a mesma coisa. Como é que se resolve isso? E aí quando parei para estudar um pouco, comecei a estudar sucessões quando voltei para o Brasil, inclusive hoje dou aula de direito sucessório, adoro dar aula de direito de sucessões, e aí eu verifiquei que existem alguns bugs no sistema, alguns buracos negros no sistema. Um é problema de CESIM e o outro é problema da tributação. Tributação porque não tem nenhum tributarista que estude TCMD, pessoal. Nenhum. Existem 3 livros no nosso país sobre TCMD escritos por tributaristas, pessoas que estudam direito tributário. Porque não interessa. Tributarista, ele estuda direito tributário para empresas e não para pessoas físicas. Quando a gente tem problema com o nosso imposto de renda de pessoa física, quem nos ajuda quem é? Contador. Não é um tributarista. Então, está na hora de alguém tomar frente disso e eu conclamo aqui todas as pessoas do grupo de estudo para pensar em como estudar
Tem até uma professora da PUC, Simone, que me escreveu no Instagram, muito simpática, que ela escreveu uma dissertação sobre o TCMD, a progressividade. Agora não fugi aqui o nome dela. Desculpa, se ela estiver aí. Sabe quem é a Simone da PUC do Rio Grande do Sul? Eu vou achar aqui no Instagram, vou abrir aqui quando eu falo para perguntas, para dar inclusive o título. Estou curioso para ver, se ela ainda não publicou ainda, e espero em breve também auxiliar esses livros com um livro também sobre sucessão e tributação. Pessoal, é isso aí, obrigado. Vamos às perguntas. Bom, deixa eu ativar aqui meu som. Consegui. Tô duplicada? Tá dando eco. Está dando eco. Tá, então vamos fazer o seguinte. Deixa eu me derrubar. E aí eu volto lá. Não sei se... Carol, você consegue me derrubar? Eu sou poderosa? Simone. Eu vou tentar te derrubar aqui. Baixar a Simone ou a Regina? Baixa a Simone. Tá. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Tá bem. Remover. Tentei entrar. Ok. Temos várias perguntas. Tem uma pergunta que foi mandada em box. Por onde eu começo para me especializar em planejamento sucessório patrimonial? Foi a primeira pergunta. E aí a segunda pergunta foi muito interessante, que é possível, como que eu faço, ou como que seria, essa da Isabela, eu queria doar o meu perfil do Instagram com finalidade econômica, então é conta empresarial, conta, na verdade, não pessoa física, né? Em si de TCMD, qual estado para o melhor valor? Aí temos uma pergunta que mistura os bens digitais com nosso regramento tradicional, né? Desafios virtuais aí. E depois uma terceira pergunta é possível fazer um planejamento sucessório eficiente quando já há um inventário em andamento em função já de um falecimento anterior do cônjuge? Então, a gente tem três perguntas, né? Por onde começa a especialização? Como que a gente faz? A segunda é uma referência aos bens digitais, aí o nosso desafio que vai ser bem importante. Sei que a professora Ana Carolina está com esse assunto na mente dela. E a próxima, que é a do Alberto, é quando eu já tenho um falecimento anterior de um dos cônjuges, ainda assim é possível planejar patrimonialmente ou planejar a sucessão, né, com relação aos demais? O que vocês dizem disso? Essa questão do planejamento, assim, se é possível especializar, eu acho que é, né? Eu acho que, assim, hoje em dia, as pessoas estão... Oi? Que foi? Posso falar? Acho que a Simone está com delay. Dani, que vai? Não, a Ana Carolina está falando já. Está ouvindo? Não. Bom, vou seguir então. Quer falar, Dani? Não. Eu acho que assim, é uma demanda que realmente existe, uma demanda reprimida que existe de uma formação em planejamento, porque eu acho que assim, no nosso caso, meu, do Daniel, da Dani, da Simone, isso tem acontecido muito intuitivamente, né? É através dos nossos estudos que a gente vem, de certa forma, conseguindo
dos nossos estudos e de trocas que fazemos constantemente é que a gente vem conseguindo repensar um pouco mais o planejamento. O planejamento de uma forma mais sistematizada, né? Por exemplo, livros como Arquiteturas do Planejamento Sucessório, a própria tese da Dani, ela é o início desse debate, né? Então, assim, a gente vê crescente demanda por cursos de planejamento, e a gente tem pensado nisso aqui, nós 4, inclusive, né, assim, para tentar começar a debater esse assunto de uma forma, né, dessa forma mais sistematizada mesmo. Mas, assim, a formação não tem um segredo, não. Acho que tem que estudar muito sucessões, direito civil como um todo, tributário, societário, né? Mas, assim, eu, por exemplo, eu faço muito planejamento, mas eu sempre me associo a pessoas, né, que possam debater junto, né, e tem essa sua especialidade, principalmente societário e tributário. O Daniel, ele é uma pessoa diferente, porque ele sabe tudo de todos os ramos do direito, então ele consegue fazer sozinho, mas não é o meu caso. Querem complementar aí, gente? Eu vou fazer uma ressalva aqui ao Congresso também. Ao Congresso, né, que está sendo organizado aí da Arquiteturas do Planejamento Sucessório essa semana, também é uma forma de começar a entrar de uma forma mais profunda nos debates a respeito do tema, né? Que são vários professores com várias visões diferentes para tentar unir um pouco, refletir um pouco de uma forma mais sistematizada sobre o tema. Mas, assim, já adianto que não há um segredo, né? Eu acho que a gente vai adquirindo conhecimento, experiência, expertise para conjugar, porque cada caso é um desafio, não tem uma receita pronta. Então, é um pensamento mesmo sempre em evolução. É isso mesmo. É isso mesmo. É estudar, e a experiência também da própria advocacia, os desafios do dia a dia, ela também te faz pensar, refletir, né? Às vezes a gente faz as coisas muito mecanicamente na advocacia, mas a advocacia ela merece sempre um pensamento crítico naquilo mesmo que a gente faz. Vou colocar aqui uma situação. Por que gente, se deixar eu falar, eu falo a beça, tá? Desculpa, mas por que quando a gente faz a liquidação de uma sociedade solvente, sociedade líquida, quem faz é o advogado que faz um distrato e divide os bens entre os sócios e só registra o distrato na junta? Por que sociedade, na hora de se extinguir, ela faz de uma maneira absolutamente particular e extrajudicial? E por que inventário a gente tem que fazer com tanta intervenção do Estado? Isso a gente tem que pensar criticamente. Enfim, e esses pensamentos você vê na experiência e começa a pensar em planejamentos, justamente, como melhorar isso para o seu cliente, para o seu aluno, para a sua... A gente começa a enfrentar essas questões. Sobre a pergunta do Alberto, eu não entendi se ele estava perguntando se a possibilidade de um planejamento efetivo era da pessoa já falecida que já tinha um inventário ou para fazer do sobrevivente. Alberto, você quer esclarecer? Acho que ele está digitando. Não, patrimônio do sobrevivente, Dani. Porque se dentro daquele inventário ali, o que for agregar o patrimônio dele, sim. Provavelmente o regime de bens já vai estar uma situação já definida, porque o outro já faleceu. Mas sim, fazer o levantamento do patrimônio dele. Se ainda vai ter alguma coisa ou não daquele inventário, ou com o que ele tem. É possível, sim. Aí ele pergunta se mesmo da questão se aquele inventário está com briga ou não, assim, se vai demorar aquele patrimônio a inserir nele. Às vezes é uma coisa que retarda o próprio seu planejamento, porque às vezes você vai fazer um levantamento, na hora de levantar o patrimônio, tem algumas ações em paralelo, né? Aí tem que
não dá para ter uma previsão, mas pode-se ir avaliando aquilo. Aí tem que tentar resolver para poder levantar, fazer todo o levantamento do patrimônio, né? De ativos e passivos. Tem uma pergunta que é assim, professora, o planejamento sucessório seria uma minuta do inventário? Eu não sei se eu concordo com essa concepção, vou explicar por quê. No planejamento patrimonial e sucessório, é possível sim que você se desfaça do patrimônio em vida. Então, os instrumentos são pensados de acordo com o objetivo que as pessoas desejam. Então, é possível que você faça doações antecipadas em vida, sim. É possível que você faça cessões onerosas ou gratuitas. É possível que você faça doações com reserva de usufruto e é possível que você faça a criação de entidades empresariais para administrar esse patrimônio. Então, eu não posso dizer que é uma minuta do inventário, porque diferente do testamento, que é também um instrumento de planejamento que só gera o efeito após o falecimento, quando se faz o planejamento patrimonial e sucessório, gente, a gente lembra que eu tenho uma vida para viver até o momento morte. É esse que é o desafio. Porque eu preciso pensar nas hipóteses de um filho falecer antes de um pai, eu preciso pensar nas hipóteses de uma eventual incapacidade civil de fato que aconteça ou com o genitor, ou com a genitora, ou com algum dos filhos, ou com o cônjuge de filho, porque às vezes fica difícil a outorga para certos bens. Então, essa afirmação de que seria uma minuta de inventário, ela é bastante redutora. É um plano para a família enfrentar a vida até que chegue o momento morte com menos complexidade do que se esperava. Não sei se alguém também acha isso. Demais, acho. E aí agora... Simplificar o inventário, mas não tem como o professor Daniel já destacou, infelizmente no Brasil, de ter sem passar pelo inventário, tendo patrimônio, né? Você só não passa. Isso. E é uma falácia quando dizem que holding não precisa fazer inventário. Às vezes você vê uma irresponsabilidade. Eu gosto também de destacar a importância dos advogados, da ética e da responsabilidade dos operadores. Tem muito planejamento sendo vendido como pacote, né? Com regras feitas. E eu digo que nem para uma faixa de patrimônio isso vai adequar. Vamos supor, um patrimônio até X grandeza de valores, você pode utilizar tais instrumentos. Isso vai ter variáveis desde a composição desta família, com o tipo de natureza da atividade, os objetivos daquela família para aquele patrimônio e a vontade do autor da herança. Então, com essas posições, não adianta nem remédio certo para tal doença, porque essas variáveis alteram isso também. E aí, alguém se encoraja a responder a pergunta sobre a herança, sobre o patrimônio digital? Eu respondo metade, o Daniel responde metade. Tá bem. Na verdade, se o bem, o grande desafio da herança digital é exatamente a identificação do objeto transmissível, né? Então, se a gente está diante de né, como ela mesma disse, uma conta no Instagram de cunho econômico, né? Então, que desempenha uma função econômica, não há dúvida de que é um bem transmissível, porque o que garante a transmissibilidade é exatamente essa função patrimonial que o bem desempenha. Seria diferente, por exemplo, de uma conta no Instagram, ou seja, o mesmo bem que tem efeitos unicamente pessoais, né? Então, como você falou, olha, pode ser uma conta empresarial, uma conta profissional, isso aí a gente já começa a diferenciação. Então, o que é transmissível, é transmissível. A gente tem um desafio aqui, como eu falei lá no chat, da dificuldade da avaliação disso, né? De mensuração do valor econômico que esse bem vai ser transmitido no inventário, por exemplo, né?
Agora eu vou deixar para o Daniel a parte do ITCD. Em Minas é ITCD, em Minas? Fala Aqui é ITCD 5%, e se você paga antes dos 90 dias, você tem um desconto de 15%. Legal. Aqui no Rio a gente chama de ITD. ITD, em São Paulo é ITCMD, cada lugar chama de um também. Aí o direito comparado aí, ó. Direito comparado. Bom, vou aproveitar. A primeira coisa, o nome da professora é Fernanda Rabelo, da PUC do Rio Grande do Sul. Ela fez uma dissertação de mestrado sobre a progressividade TCMD e ela está transformando em livro. Talvez, estou curioso para ver esse livro. E agora a questão aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, pessoal, aqui no Rio de Janeiro, nós temos já uma fórmula para calcular direito autoral, avaliação de direito autoral. Talvez seja uma fórmula parecida para fins do cálculo de um perfil do Instagram. O cálculo do direito autoral aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente leva em consideração o quanto de como é que eles chamam? Agora fugiu a palavra, mas seria um royalty, né? Um royalty do direito autoral. Durante 12 meses, aí eles fazem uma média ponderada em relação a 12 meses, multiplicam por 12 e aí descobrem o valor daquele direito autoral para ser transmitido. Então, se o Instagram, um YouTube, uma página do Facebook, Twitter, que haja propaganda e, portanto, remuneração, eu não vejo aqui no Rio de Janeiro especificamente, não sei como é que está nos outros estados, para poder fazer esse cálculo, essa avaliação do direito autoral nesse sentido. Mas tem um problema, pessoal, tem um problema. Esse é o maior problema de todos, que é a internet, ela não tem um onde, né? Ela não tem um local. Você a conta no Instagram, ela está onde? Ela está aqui no Brasil ou ela está no foro de eleição? Tenho certeza que todos aqui advogados já leram os termos de adesão do Facebook, do Instagram. O foro de eleição é Seattle, no estado de Washington, que fica na fronteira do Canadá. Será que esse bem é um bem internacional, é um bem lá do estado de Washington, ou é um bem brasileiro? Isso é uma questão também que me chama um pouco a atenção, porque os bens digitais acabam por não ter um onde. E aproveitando sua palavra aqui, vou responder a Mena Silva, que ela fez uma pergunta se o pagamento de tributo em outro estado não seria evasão fiscal. Eu acho que não seria evasão fiscal, seria elisão fiscal, porque, inclusive, já há precedentes judiciais aceitando esse tipo de tributação. Já há precedentes, enfim, você tem a doutrina inteira, quando fala do inventário extrajudicial, já diz que você pode fazer esse inventário extrajudicial em qualquer lugar do país. É permitido pela lei. Você escolher o tabelião de qualquer lugar do país. E como você vai ser tributado no local do inventário, então eu escolho o tabelião e, portanto, acabo escolhendo por tabela a tributação. E isso já tem precedente nesse sentido. Pode haver uma contra-jurisprudência ou um movimento dos secretários de Fazenda de Estado, do CONFAS, em relação a isso? Pode acontecer. Não só pode acontecer, como provavelmente vai acontecer, como ocorreu com os municípios em relação ao ISS. Não lembro se vocês se lembram que toda a financeira no Brasil tinha sede em Barueri, em São Paulo, porque era o ISS mais barato. Isso eu falo, pessoal, porque aqui eu sou procurador do município aqui do Rio, conheço também essa história desse turismo fiscal em relação ao ISS, mas, enfim, é o que está hoje se vendo no ITCMD. Começa a se ver hoje no ITCMD. Carol, concorda com a história da herança digital, do bem digital? Sim. Em relação à internacionalização, né? Onde é que é? É um grande problema esse, né, da herança digital, exatamente por causa disso, assim, que como é que vai fazer esse tipo de sucessão, né? Então, assim, esse tema também é outro tema super desafiador, assim, porque ele tem tantas vicissitudes, a gente ainda está na fase de discutir o objeto, né? Mas tem um monte de problemas derivados dele ainda, né? Por exemplo, streaming e herança digital,
a tributação, nossa, são muitos problemas. Mas, enfim, fazemos outro encontro, Simone, para falar deles. Acho que é uma excelente ideia e temos ainda a questão da patrimonialidade, né? Porque nos perfis, embora eu tenha um perfil que possa ser remunerado, existe um direito moral de autor, por isso que eu acho que essa comparação do Daniel é boa. Existe algo que é exclusivo e é inclusive direito de personalidade, né? Então, como que a gente separa a parte patrimonial da parte pessoal? E aí tem mais um desafio que serão as partilhas, né? Que a gente já viu algumas pessoas passando por isso, grandes criadores de conteúdo digital, com regimes de bens aí dos mais variados, tendo seus desafios relacionados à patrimonialidade. Não estou falando da personalidade. Vai ter um monte de coisa. Gente, eu acho que a gente tem agradecimentos, o pessoal está bem feliz ali. Eu agradeço muito que vocês vieram no grupo de pesquisa. Espero que os alunos tenham gostado. Acho que pela quantidade de perguntas gostaram, né? Fica o nosso convite. Ó, tem mais uma aí. A gente faz isso aqui, a gente já vai para o encerramento. Caberia testamento? Deixa eu ver. Caberia testamento escolher alguém para manter a conta e dividir somente o fruto patrimonial, digo somente dinheiro? Arthur, alguém quer falar sobre isso? Sim, eu estou muito faladeira, né? Deixa, se vocês quiserem falar, pode falar. Fala aí, Carol. Pode falar, Carol. Na verdade, sim. Na verdade, sim. Eu acho que essa é uma excelente solução. E ainda assim, ainda tem uns problemas diferentes, assim, a forma de condução do perfil, né? Por exemplo, o perfil de pessoas públicas, vou dar o exemplo do Gugu, Hebe e tal, que depois que faleceram, o número de seguidores dobrou. E aí, como dar continuidade a esses perfis depois disso? Tem que ter algum critério, né, a ser seguido ou não? Basta os herdeiros agora debaterem sobre isso. Vou recomendar aí para vocês, se vocês se interessarem, um texto muito interessante sobre essa discussão específica da professora Elívia Leal com o professor Gabriel Honorato, que está publicado na Revista Brasileira de Direito Civil, alguns volumes atrás, não vou saber de cor qual, mas muitíssimo interessante, que eles propõem alguns critérios interpretativos para tratar esse tema aí da continuidade desses perfis de pessoas públicas, exatamente por causa do caráter patrimonial né, que ele pode ter também. Você está mutada. Me desmutei. Fica o grande desafio que é legítima, né? Então, assim como quando nós deixamos um fundo de investimentos para que alguém só receba frutos, a gente tem uma dificuldade muito grande de calcular a legítima e, portanto, de verificar a oficiosidade ou a inoficiosidade de determinadas doações. Isso é muito importante da gente saber, que na prática dá bastante problema. Nessas contas digitais, a gente também vai ter essa circunstância, que tem relação com isso que o professor Daniel falou, e a professora Ana Carolina, como que a gente quantifica esse assunto. Quem está escrevendo TCC, dissertações e teses aí, quem tem projeto de tese para fazer, acho que é um bom tema e acho que vai ter rendimentos para o futuro. Cada vez mais a gente vai ter pandemias e a digitalização da nossa presença vai nos exigir, né, mais atitudes. Eu agradeço muito, gente, a presença de vocês. Eu vou conversar com os palestrantes, se eles nos autorizarem, a gente sobe por canal do YouTube, a gente bota no IGTV, divulga. E fica o convite, ainda tem poucos ingressos, felizmente, para o nosso Congresso da Arquitetura do Planejamento Sucessório. Já estou desafiando o professor Daniel, a professora Ana Carolina e a professora Daniele para que eles estruturem um curso de planejamento patrimonial e sucessório com aquilo que a gente precisaria saber. Eu já falei isso para eles, desde regime de bens até a escolha da forma societária mais adequada numa holding, até passar pelos outros instrumentos. Eu deixo aí em encargo deles, daqui a pouco saiam algo assim. Então, deixei para eles aí incumbência. Boa sorte para vocês. Façam no digital que a gente vai ficar bem feliz.
Muito obrigada, Beijo, gente. boa noite, Beijo gente. grande. Muito obrigada. Foi ótimo. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau.